Olá, seja bem-vindo à aula zero, aula de nivelamento da mentoria Premium RCP. Comigo, perito Fernando Borges. Bem, pessoal, o que é essa aula zero? Essa aula zero são para as pessoas que entraram na última turma da mentoria, que ainda não tem muita prática na perícia, né? Então, a gente trata aqui sobre alguns temas básicos para quando chegar, de fato, nas 8 aulas da mentoria, seja bem mais proveitoso, vocês não estejam mais com essas dúvidas de perícia básica, da atividade pericial, então facilita muito a sua absorção do que de fato é a mentoria, que é levar você de um nível mais baixo para um nível mais alto, para que você possa se destacar na atividade. Tá bom, pessoal? Então, nessa aula zero, nesse iniciozinho assim, né, da atividade, essas noções gerais, ela está organizada da seguinte forma, né, aqui na aula zero. Primeiro, né, a gente tem que tratar o que é a perícia, né? Talvez seja algo o mais básico, né? Vamos começar pelo mais básico. Perícia, pessoal, é uma atividade técnica que cada um desenvolve com a sua habilidade, com a sua profissão. Nosso caso aqui, essa perícia financeira, ela é dirigida para contadores, administradores e, eventualmente, economistas, para você dar uma opinião técnica dentro de um ambiente, né? E esse ambiente que nos interessa aqui é o ambiente judicial. Daí que é esse profissional que executa essa atividade técnica ser o perito judicial. É o profissional que vai dar uma opinião dentro de um processo judicial sobre um tema que está sendo, né, debatido entre as partes, o juiz lá entendeu que é necessário ter alguém com expertise, né, com conhecimento técnico na área, para dar uma opinião técnica que normalmente vai levar o entendimento desse juiz para dar uma sentença, né, dar uma decisão judicial sobre esse tema. Beleza? Então, a perícia técnica é isso. Você usar a sua profissão, né, usar o seu entendimento para elucidar, né, esclarecer alguma situação posta em juízo que depende daquele esclarecimento para ser dado a decisão judicial, a sentença, né? Logo de primeira instância, a sentença. E como é que você dá essa opinião técnica, né, para fundamentar a decisão do juiz? Por escrito, através de um laudo, né, o laudo pericial. E é disso que trata a nossa mentoria. Como é que você vai opinar, né, tecnicamente, o que você vai conferir, como é que você faz um laudo pericial naqueles 4 temas que é a proposta dessa perícia financeira. Beleza, pessoal? E quem pode ser o perito? Bom, quem pode ser o perito, nessa área financeira, não existe uma reserva de mercado. Usualmente são contadores, administradores e economistas, os nomeados, né, pelo juiz, né, cadastrados no tribunal, nomeados pelo juiz para fazer esse trabalho, mas também pode haver outras nomeações, como, por exemplo, atuários. Não é raro ver atuários fazendo esse serviço. Já vi engenheiro de produção e quem mais? O juiz entender que está habilitado para fazer isso, tá? Qual é o procedimento? Você candidata-se, né, a ser um perito judicial, cumpre, né, os requisitos do tribunal que você está se candidatando. Esse tribunal ele vai exigir alguns documentos, né? Às vezes tem que ter experiência profissional, às vezes tem que ter um curso, às vezes é só documentação mesmo, juntados de documentação, às vezes documentação simples, que você obtém pela própria internet, tá? E depois desse procedimento que é individual, né, de cada tribunal, você vai estar lá dentro de uma lista que o juiz vai poder escolher o seu nome, determinar que seja a sua vez de realizar determinado trabalho dentro da sua expertise. Por exemplo, um contador, um administrador, um economista, um atuário será nomeado para as perícias financeiras. Caso, por exemplo, uma perícia médica, vai ser nomeado um médico. Alguma coisa envolvendo obras, envolvendo construções, perito engenheiro. Traumas, danos psicológicos, psicólogo, e assim por diante.
de acordo com a sua formação, de acordo com a sua profissão. Perfeito, pessoal. E como é que você se torna um perito? Bom, após esse processo de cadastramento, vai ser feita essa série de exigências, né, de documentos pelo tribunal, vai ter uma ampla, né, tem que apresentar documentos, muito importante, por exigência do Código de Processo Civil, que esse profissional tenha um registro, né, um registro ativo nas profissões que tem essa questão de regulamentação. Por exemplo, um contador, Conselho Regional de Contabilidade, administrador, Conselho Regional de Administração, o economista, o CORECON, né, o Conselho Regional de Economia, e assim por diante. Então, se a sua profissão tem um conselho, você precisa estar com registro ativo. O que é ativo? É pagando aquele conselho, tá? Tem que estar no momento da sua nomeação, normalmente já até para o próprio cadastramento, mas no momento da sua nomeação você tem que estar com o registro ativo. Perfeito, pessoal? Ainda sobre essa parte do perito, eu acho que não tem mais nada para a gente colocar aqui, tá? Só lembrar que cada tribunal tem seu procedimento próprio. Então, não necessariamente o procedimento do Rio de Janeiro vai ser igual ao do de São Paulo, vai ser diferente também do DF, do Rio Grande do Sul, do Amazonas, do Ceará e assim por diante. Tá bom? No momento, temos procedimentos para cada tribunal. Tribunal de Justiça e Tribunal Federal, que é onde ocorrem as perícias financeiras. A gente não trata aqui de tribunais do trabalho, porque não é o escopo dessa mentoria. Perfeito, pessoal? Nesse sentido, o que é a perícia financeira? A perícia financeira é a perícia que trata de assunto geralmente ligado a bancos, mas não exclusivamente a bancos. Ela trata de assuntos ligados à matemática financeira. Tá bom? Financiamento, sistema de amortização, taxa de juros, liquidação por cálculo, né, de sentenças, uma série de pormenores, tá? A perícia financeira trata disso aí tudo. Como já comentamos aqui, não tem uma reserva de mercado, então não existe profissão que seja exclusiva para o perito financeiro. Pode ser uma série de profissionais que dominem a matemática financeira, tá bom? E, basicamente, é isso. Você vai tratar sobre matemática financeira, vai ser o conhecimento mais importante que vai ter que ser desenvolvido, né, demonstrado no laudo, para que possa ajudar o juiz, né, o seu cliente final é o juiz, como perito nomeado, a ter essa robustez para dar a decisão judicial dele, né, a sentença. Perfeito? E o que é preciso saber para atuar como perito financeiro? Bem, pessoal, hoje você precisa saber, basicamente, dominar, né, não dá para saber mais ou menos, matemática financeira. É sim um pré-requisito para atuar com perícia financeira. Não dá para achar, né, para concluir sem demonstrar. Então, é preciso demonstrar, e essa demonstração ela se dá através de planilhas que utilizam matemática financeira. Ok? Nesse sentido, das planilhas, as suas planilhas, hoje, em 2024, serão desenvolvidas em Excel. Perfeito? Não é utilizada a calculadora. O pessoal que ainda gosta de usar a calculadora, geralmente ou o pessoal recém-formado, que ainda não tem experiência prática, ou quem desconhece a atividade. A calculadora, a HP, né, a calculadora financeira, na perícia, ela não serve para nada. Por quê? Porque não tem como levar aquela informação para o seu laudo pericial. Aquela informação ela fica restrita ali ao visor da calculadora. Por outro lado, as planilhas financeiras, né, que se desenvolvem no Excel ou naquele Google Documentos, né, aquele que você planilhas, né, que faz ali, ou qualquer outro programa desse, você consegue transformar aquilo aí numa informação para ser impresso, né, transformar aquilo aí num PDF
e isso vai para o laudo pericial, fundamentando a sua opinião técnica, a sua conclusão sobre o assunto que está sendo discutido. Tá bom, pessoal? Então você tem que dominar a matemática financeira e um meio de colocar essa matemática financeira demonstrando a sua opinião que vai no laudo. Perfeito? Não fiquem preocupados, junto com a mentoria, vocês ganham também um curso rápido de laudo. Então, tem um modelinho ali de laudo, é mais ou menos encaixar as informações que você vai conseguir fazer o seu laudo sem maiores dificuldades, atendendo ao que está lá no artigo 473 do CPC, Código de Processo Civil, tá? Que são os requisitos do laudo pericial. Então, eu fiz um cursinho ali bacana para você só encaixar as informações e não descumprir nenhuma lei, nenhuma norma profissional. Beleza, pessoal? Como é que você começa na perícia financeira? Vamos relembrar. Profissional, registro ativo, fez o seu cadastro no tribunal da sua preferência. Normalmente, você faz o cadastro no Tribunal de Justiça do seu estado, é normal, e no Tribunal Regional Federal, que abranja, né, a área do seu estado. Esse é o mais comum, quem quer atuar na perícia financeira. Excepcionalmente, você pode se cadastrar em mais tribunais, tá? Ao ser nomeada, você já está atuando como perito do juízo. Como é que vem essa nomeação? Essa nomeação se dá através de um sistema. Você se cadastrou, você entra, o seu nome entra em um sistema. E esse sistema, de acordo com a conveniência, né, com a decisão, a cabeça do juiz, né, como é que é feito isso, você vai ser nomeado para atuar num processo ou não, tá? Então, linhas gerais, quem decide quem vai ser nomeado é o juiz. Qual critério cada juiz usa? Eu não sei, tá? Cada vara tem uma realidade, cada vara tem umas que fazem rodízio, tem outras que fazem sorteio, tem outras que eu percebo nitidamente que existe uma lista de preferência, né, por 3 ou 4 profissionais. Então, cada vara tem uma realidade. Tá bom, pessoal? Em 2024, eu ainda vejo ocorrer dessa forma. Há uma previsão que deveria haver um rodízio e tudo, mas, por exemplo, eu nunca fui nomeado em varas completamente assim, estranhas, que eu nunca me divulguei. Então, já até aconteceu, eventualmente, de ser nomeado talvez por um sorteio, por uma lista, mas é muito raro, tá? O mais comum é que você seja nomeado nas mesmas varas. Não só eu, como outros colegas, a gente repara isso. A gente mais ou menos se torna um perito fixo daquela vara, sempre nomeado nos mesmos locais pelos mesmos juízes. Acredito eu que você demonstra o seu trabalho, gosta do seu trabalho, né? Percebe que o seu trabalho está dentro da norma, né? Da lei, e aí o juiz consegue decidir com o seu trabalho, e aí, bom, já que o trabalho funcionou, vamos nomear mais uma vez, vamos tentar mais uma vez. É a satisfação do cliente, né? Lembrando sempre que o teu cliente final é o juiz, é a juíza daquela vara. Perfeito? Então você vai começar dessa forma, você vai se cadastrar, aí você pode se divulgar, né, nas varas, pode fazer uma prospecção mesmo, ir lá na vara, se apresentar, bom dia, né, boa tarde, meu nome é Fernando Borges, sou contador, me cadastrei no tribunal e gostaria de atuar aqui nessa vara. Faço justiça gratuita, é uma coisa que facilita, né, a sua nomeação, uma eventual nomeação, e estou disposto aqui a pegar os processos aí que estão atravancando, né, que estão dificultando uma solução final para o juízo. Certamente na vara tem uns processos aí mais problemáticos, né, que os outros peritos já não quiseram pegar. Se você conseguir, se você quiser, né, ter um trabalho grande no início, é um excelente cartão de visitas. Eu não quero processo problemático. Vai me dar muita dor de cabeça, eu ainda não estou seguro o suficiente para atuar dessa forma. Aguarde que vai vir uma nomeação. Eventualmente, num processo mais simples, por gratuidade de justiça. Gente, a gente tem que lembrar o seguinte: a gente quer ser nomeado para poder ter a renda, né? A renda com a perícia. Mas a vara, ela tem necessidade do nosso trabalho, tá?
Então, se a gente não se oferecer, a vara precisando do nosso trabalho, fica muito difícil você ser nomeado apenas pelo sorteio, né? Uma lista gigante, uma lista enorme, com às vezes centenas de nomes, aparecer lá o teu. Agora você vai pessoalmente na vara, passa um e-mail, apresenta um currículo, um cartão, a chance de ser nomeado aumenta bastante. Ok? Então você começa dessa forma. Se cadastra, cumpre todos os requisitos, fica ok. Tá? No momento que estiver ok, você vai lá, pessoalmente se divulga e usa também um canal por e-mail, alguma coisa desse sentido. Certamente você vai conseguir. E não é de uma semana para outra, não, tá, pessoal? Ah, tô com muita pressa de ser nomeado, preciso do dinheiro para ontem. Calma, perícia então não é a atividade que você está precisando. Você está precisando de um emprego. A perícia é uma atividade que você vai construir ao longo dos meses, ao longo dos anos. Tá? Eu já estou há 13 anos, 2024 fez 13 anos que eu estou atuando, e já percebi isso. Você vai construindo o seu currículo, né? Você vai construindo o seu conhecimento com o passar do tempo. Ok? Já comentamos aqui, o cadastro nos tribunais varia, né, de um tribunal para o outro, mas via de regra é juntar documentos, documentação, enviar e aguardar a aprovação desses documentos para que seu nome entre nessa lista, né, nesse cadastro do tribunal, de acordo com a sua profissão. Perfeito? E como é que você pode atuar fora desse âmbito dos tribunais? Bem, pessoal, ainda que não seja o foco da nossa mentoria, lembrando que a nossa mentoria é focada em perícia judicial, ou seja, aquele profissional que é nomeado pelo juiz, tá? Vem um despacho dentro do processo, nomeando pessoalmente, por exemplo, o contador Fernando Borges, para atuar naquele processo e esse para é muito importante, que é o objeto da perícia, é a razão pela qual você está nomeada no processo, ainda que não seja esse caso, você pode atuar como um assistente técnico. E o que é o assistente técnico? A gente vai ver isso logo a seguir, tá? Aqui, vai estar dentro aqui dessa legislação. O assistente técnico é o profissional que não é nomeado pelo juízo, ele é contratado pela parte para ser o perito da parte. O que é isso? É o profissional, a profissional, que vai dar a versão da parte tecnicamente, né? Você vai contar uma história tecnicamente ali, porque quem vai escrever para a parte do processo, né? As petições, a argumentação toda é o advogado, tá? E não é o perito. O perito vai transformar a tese do advogado em números, né? Em uma parte que seja verse, né? A petição escrita, né? Com palavras, com leis, com julgados, e a transformar aquilo ali em números. Tá bom, pessoal? Então, o trabalho do assistente técnico, às vezes, é mais interessante economicamente do que o do perito do juízo. Por quê? Porque o assistente técnico é contratado pela parte. Ou seja, o honorário não vai ser discutido, você vai acertar ali o valor do seu trabalho com quem está te contratando. É uma prestação de serviço, tá? Em última análise, é uma prestação de serviço. Então, você vai receber antes, não vai ter que esperar o processo todo do laudo, o processo todo do laudo se desenrolar, aquela homologação de honorários, a produção do laudo, eventuais impugnações, esclarecimentos, para só então você receber o seu dinheiro. Não. Como assistente, você vai atuar e vai receber um período bem menor de tempo. Tá, pessoal? Então, às vezes é mais interessante. Conheço vários casos de pessoas, inclusive eu, estou indo por esse caminho, de atuar menos com perícia judicial e passar a atuar mais com assistência técnica. Tá? Tudo isso dentro do processo. O perito, tanto o perito, que vai juntar o laudo, vai fazer todo o trabalho de planilhas, e o assistente técnico, que vai fazer também um trabalho técnico dentro do processo. Ainda há, pessoal, uma outra possibilidade de se atuar como um consultor, uma consultora. Como funciona isso? Antes
do processo começar, você é contratado ou pela parte diretamente ou pelo advogado para fazer uma estimativa de que seria um ganho, né, um ganho econômico, benefício econômico, se aquele processo der certo. É um trabalho que eu percebo que existe uma certa demanda, ainda mais depois, né, das atualizações do Código de Processo Civil, porque ninguém quer entrar num processo para não ganhar nada, né? Então, para ganhar benefício econômico, isso é muito pequeno. Então, é feita uma estimativa antes do processo começar, antes lá da petição inicial, antes do processo ter um número que não é o processo ainda, é apenas uma ideia na cabeça de alguém, especialmente da parte do advogado da parte, né? Você vai fazer um trabalho dentro da matemática financeira, dentro do trabalho financeiro, para estimar o que pode, até onde pode ir esse processo. Então, percebam, há muitas possibilidades do que se fazer com esse conhecimento, tá? Perito do juízo, assistente técnico, consultor e não para por aí. As 3 principais são essas. E o que eu preciso saber para atuar na perícia judicial? Vamos voltar para a perícia judicial. Foco no profissional nomeada pelo juízo dentro do processo para dar uma opinião dentro do processo através de um documento escrito chamado laudo. O que precisa saber para desempenhar bem essa função? Principal que você tem que estar na ponta da língua, tem que ler isso aqui toda semana, tá? Não pode deixar passar, porque aqui está a síntese da nossa atividade. Código de Processo Civil. Todo ele? Não. Não é todo o Código de Processo Civil. Artigos 149 a 149, 156 a 157. E o principal da atividade, 464 a 480. Tá bom, pessoal? Esse aqui é o mais importante que tem para a perícia. A perícia fundamental é isso aqui. Ainda, Código Civil, artigo 212, lá que fala sobre prova, né? Prova pericial, rainha das provas, aquela parte conceitual, e o Código Penal, que fala sobre penalidade, né? De eventualmente um perito agir com má fé, com dolo, tá? Tem punição no Código Penal para isso. Ok, pessoal? O pessoal que é contador, só os contadores, tem 2 normas que tratam da perícia. NBC TP 01, com a primeira revisão, né? NBC PP 01, primeira revisão, e a PP 02, que fala sobre o CNPC. A TP 01 é técnica de perícia. Ela dá o jeitão do que é uma perícia, dá uns conceitos, estabelece algumas normas, alguma coisa nesse sentido. A PP 01, ela é sobre a pessoa do perito. Então, ali, se você é contador, você está ali, vai ter que ler essa norma, observar essa norma para a prática profissional, tá? Para a pessoa do perito. Então, a primeira fala sobre perícia e a PP fala sobre o perito, tá? E a PP 02 institui o CNPC. O que é CNPC? Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. É uma iniciativa lá do Conselho Federal dos Contadores, do CFC, lá de 2000 e, se eu não me engano, 2015, 2016, junto com o Código de Processo Civil, esse novo código que a gente tem, né, mais recente, que trata de uma lista que o próprio CFC faz para oferecer para a sociedade, né, para os tribunais, para os advogados, para a sociedade de maneira geral, profissionais mais qualificados para atuar na perícia. Profissionais contadores para atuar na perícia. Ok? Tem uma dúvida, né? Eu vejo muita gente com essa dúvida, a dúvida é recorrente. O CNPC é obrigatório para atuar como perito? Eu preciso ter estar no CNPC para eu, sendo contador, atuar na perícia? Não, pessoal. O CNPC ele não é obrigatório, ok? O CNPC é uma sugestão do CFC. Na prática, hoje, 2024, eu vejo pouquíssimos juízes que sabem o que é o CNPC. E ainda não há exigência para que seja feito esse cadastro, se exige do profissional contador esse cadastro para entrar numa lista de tribunal.
Já até houve algumas iniciativas em alguns estados para exigir isso aí, mas como não há previsão legal, essas exigências acabam caindo, ok? Administradores. Tem uma publicação do Conselho Federal de Administração, Manual de Perícia do Profissional da Administração, CFA, 2017, uma publicação já há um certo tempo, que prevê, né, a atuação do profissional administrador em perícias. Perfeito, pessoal? É uma publicação muito parecida com a do CFC, com essas novas do CFC, especialmente uma que tinha mais antiga, lá do ano, se não me engano, 2015, muito parecida, para falar a verdade, diria que foi inspirada, né, talvez até copiada dessa norma mais antiga, mas é o que os administradores têm, tá bom? Então é uma norma abrangente com ideias gerais para executar a perícia. E os administradores, utilizando, né, essa lógica do Conselho Federal de Contabilidade, tem também um cadastro. O Cadastro Nacional dos Administradores Judiciais e Administradores Peritos, é uma coisa nesse sentido, é o CNAJP. Pouquíssimo divulgado e utilizado, tá? Só para título de informação mesmo, que o cadastro existe, mas esse aí realmente ninguém cobra ele, e nem nunca se cobrou, até esse ano que nós estamos falando disso, 2024. Perfeito? Tudo bem, pessoal? Até agora? Tranquilo? Só ideias gerais mesmo. E agora sobre a nossa mentoria. Essa conversa toda para chegar na nossa mentoria. O que trata a nossa mentoria? Essa mentoria é Prêmio RCP. RCP é apenas uma curiosidade, é o Rico com Perícias, tá? Porque você, executando essa atividade, provavelmente, eu diria que muito provavelmente, você vai conseguir se colocar naqueles 10% mais ricos, né, mais bem remunerados do país, de acordo com a estatística, né, com os dados do IBGE, né, os dados oficiais do IBGE. Aquele extrato ali de 10% mais renda na população brasileira. Tá? Então, você dentro dessa atividade de perícia financeira, provavelmente você vai se colocar ali. Então, o que a gente trata nessa mentoria? É uma mentoria do modo aberto, que você pode entrar. Eu abro inscrições para essa mentoria uma vez por mês, tá? Todo mês tem um momento ali de abertura. Talvez eu dê uma pausa ali pelo mês de dezembro, né? Por causa dessa questão de festas, de fim de ano. Mas certamente, em janeiro, isso aí volta a funcionar, volta a rodar a mentoria. É uma mentoria dividida em 4 temas. Cada tema é explorado 2 sábados. Por que sábado? Porque é um pedido antigo dos próprios alunos, né? Eu já passei por outros cursos, já passei por pós-graduação, por curso dia de semana à noite. Tem pedido, os alunos pedindo sábado de manhã, antes de fazer as outras atividades do final de semana, eu consigo estudar, tá? Eu passo a semana já trabalhando, trabalho no escritório, trabalho no escritório de perícia contábil, tenho outro trabalho, sou servidor público, ou seja, sábado de manhã é guardado para melhorar, né, as minhas habilidades para eu mudar de vida. Basicamente isso, tá? Então o pessoal pedia o sábado de manhã. Então, atendendo esses pedidos já de alguns anos, né, para falar a verdade, coloquei sábados alternados de manhã. Por que alternados? Porque a ideia é apresentar para os alunos, né, dessa mentoria, os mentorados, uma situação real em que a pessoa será forçada num prazo a produzir um laudo pericial. Ok? Então você, com o conhecimento que a gente discute, mais com o modelo de laudo, você vai ser forçado a produzir um laudo pericial que será corrigido, né? Não é corrigido a palavra, será discutido 2 semanas depois. Então, a proposta é feita na primeira aula, na primeira sessão de mentoria, e há uma discussão do laudo, né, inclusive com resposta aos quesitos, numa segunda sessão, uma sessão mais posterior, 14 dias depois. Perfeito? Então, o que trata essa mentoria?
A Price, talvez a tabela Price seja o assunto mais discutido no âmbito dos tribunais, tá? Ainda é muito discutido, tá? Mesmo com essa recente mudança que a gente vai ter no entendimento de capitalização composta, trazida pela Lei 14.905, ainda vai ser discutido por muito tempo, tabela Price, eu não tenho a menor dúvida disso, por pelo menos mais de uns 5 ou 6 anos, e tudo que envolve, tá? Capitalização composta, juros de acerto, aquela questão da carência, a questão que surgiu mais recentemente das séries não uniformes, que os bancos deram um jeitinho aí de capitalização diária para ganhar mais um pouquinho de receita com juros. Nunca é o bastante, né? Tem que ter um pulo do gato para ganhar um pouquinho mais, sem previsão contratual, que aí é que vai ser a questão dessas discussões, aí elas vão acontecer nesse sentido. Então, enquanto não mudar a lógica da análise desses financiamentos, Price ainda vai ficar um bom tempo aí. Podemos estudar com tranquilidade, porque vai ser objeto de muitas perícias. Também, pessoal, sistema financeiro da habitação. O sistema financeiro da habitação, na Justiça Federal, quem atua na Justiça Federal talvez seja o assunto campeão, né? O objeto de perícia campeão da área financeira. Então, não dá para deixar de abordar esse assunto. Liquidação de sentenças. Liquidação de sentenças, assunto quente, 14.905, mudando aí correção monetária e juros de mora, tá? Mudando aí, se não tiver previsão legal, já está 14.905, já falando em Selic mensal descontado ao IPCA, né? Só que a perícia não vai se meter nesse cálculo, vai ser divulgado, no momento que a gente está falando isso, ainda será, não é uma realidade. Pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, uma tabela de cálculo, uma coisa nesse sentido. Vai divulgar um índice que a perícia vai se limitar a aplicar isso aí. Tá bom, pessoal? Então vai ser algo que ainda vai ser feito, que ainda não é uma realidade quando a gente está gravando isso aqui, essa fala aqui. E por fim, conta corrente, cheque especial. Outro assunto campeão de audiência, né? Outro assunto quente dentro das perícias financeiras. Tá bom, pessoal? Outro assunto que certamente vai existir por um bom tempo. Tá? Discussão sobre isso. Conta corrente pessoa física, aquela conta garantida da pessoa jurídica, ou seja, tudo que envolver o método hamburguês do cálculo de juros a gente trata aqui nas aulas 7 e nas aulas 8. Por exemplo, o pessoal que entrou na turma 3. O pessoal que entrou na turma 3 já passou os assuntos da aula 1 e 2, Price, já passou os assuntos do SFH, 3 e 4. O pessoal da turma 3 vai entrar na aula 5 e aula 6, liquidação de sentença. Como é que o pessoal da turma 3 vai ter acesso aos assuntos que já passaram? Muito simples. O pessoal da turma 3, liquidação de sentença. Próximo assunto, junto com todas as outras turmas que estão rodando. A 7 e 8, trata do cheque especial. Aí o pessoal da turma 1, lá começou os pioneiros, vão sair da mentoria e vai voltar para as aulas de Price, aula 1 e aula 2. A seguir, o pessoal da turma 3 vai fazer o SFH, aula 3 aula 4, e vai se despedir da mentoria, deixando espaço para que novas pessoas tenham a oportunidade de serem mentorados e conseguirem se desenvolver nesses temas. Perfeito? Caráter da mentoria é prática, o foco é a prática. Se quiser aprender teoria, você vai lá para o cursinho, lá que você fica lá assistindo aula gravada e fica lá explicando, né, contando lá a história de processo que a pessoa não fez. O que mais tem é gente vendendo curso de perícia que não atua na área, né? Então, contando história dos outros, né? Contando história de livro, caso do livro, perfeito? Aqui é prática. Aqui individualmente esse acompanhamento. Tá bom? O objetivo dessa mentoria, a gente já falou aqui, é pegar você num nível mais baixo, levar num nível mais alto. Ao final das 8 aulas que você vai assistir,
independente da turma que você entrou, você tem que estar, pelo menos, com uma boa noção em cada um desses assuntos, tá? Ah, não consegui acompanhar. Me procura. Quando você estiver nessa mentoria, você me procura. A gente tem um grupo de WhatsApp, esse grupo é bem ativo. Você fala comigo no domingo, você fala comigo à noite, eu estou respondendo todo mundo. Você fala comigo individualmente, não quero botar minha dúvida lá no grupo, quero botar individualmente, eu te respondo. Tá? O objetivo é aqui você crescer, você tem que crescer. E para isso eu dou acesso amplo ao que eu tenho para oferecer, que é essa experiência. Acesso às aulas gravadas e a todos os materiais apresentados. Prometo a vocês que o que aparece na aula está lá guardado dentro da página do curso. E também dentro de um drive que eu mantenho. Então, eu tenho dentro da página do curso, que é oficialmente onde está, e deixo também lá um backupzinho, se tiver algum problema com a página do curso, ou sei lá, se você quiser baixar o material para você usar depois. Não recomendo usar planilha, tá? Recomendo fortemente que você desenvolva a sua planilha. Ah, vou copiar a planilha para usar como modelo. Não acho legal. O importante é o raciocínio, é se desenvolver o raciocínio para que você nunca dependa de planilha pronta. Que você consiga fazer o seu trabalho sem depender. Mas eu quero olhar e quero fazer isso, não vou ter conexão. Pode baixar lá e estudar, sem problema, porque o material está lá disponível para você. Foco. Nosso foco aqui já falei isso 2 vezes, vou falar pela terceira, perito do juízo, tá? Não vamos vir aqui com teses mirabolantes, não vamos vir aqui querendo vender para você estudar julgado, estudar entendimento de jurisprudência. Não, o nosso foco aqui é perito do juízo, praticamente um cumpridor de ordens, tá? O nosso foco aqui não é assistência técnica. A assistência técnica você pode vir com essas teses alternativas. O que a gente quer fazer aqui é você ganhar dinheiro atuando como perito do juízo. Perfeito? E a gente, mais ou menos, que esgota esse contato inicial. Passamos aqui uma breve noções, né, sobre perícia judicial básica, apresentei algumas situações, apresentei o que é a mentoria e abro agora para dúvidas, né, de uma maneira geral. Desejando um excelente curso para quem confiou no meu trabalho e quer entrar nessa mentoria. Tá bom, pessoal? Vamos para as dúvidas agora.